Gênio, milionário, playboy, filantropo e ganhador do Oscar. O Robert Downey Jr. tem uma das trajetórias mais impressionantes de Hollywood. Ele teve uma ascensão meteórica, depois uma queda mais meteórica ainda. A carreira dele quase acabou, mas o Robert soube se reinventar, não só uma, como 2 vezes. Essa é a história de superação da maior estrela de Hollywood. Robert John Downey Jr. nasceu em 1965 e praticamente foi criado no set dos filmes do pai dele, o Robert Downey Sr., que era um famoso diretor de filmes da contracultura. Desde bem pequeno, ele já aparecia nos filmes do pai. Aos 5 anos, ele estreou em Pound, um filme onde cachorros eram interpretados por humanos e o papel do Robert Downey Jr. era de um filhotinho. That tornado scared me so much it made my hair disappear. Have any hair on your bowl? Ele sempre soube que ia trabalhar com arte. Ainda criança, chegou a estudar balé clássico na Inglaterra e na adolescência estudou numa escola de teatro nova-iorquina. Aos 16 anos, ele já tinha até largado a escola para tentar virar ator profissional. Tudo aconteceu muito rápido na carreira do Robert. Ele fez alguns papéis em peças off-Broadway e com 20 anos já entrou no elenco de Saturday Night Live. Parecia que o CNL ia abrir várias portas pro Robert, afinal de contas, é o mesmo programa de comédia que lançou a carreira de gente do nível de Bill Murray, Adam Sandler e Tina Fey. Mas ele foi demitido por alguns meses e foi logo numa fase ruim do programa. Pra você ter ideia, a Rolling Stone até deu pra ele o título de pior membro do SNL de todos os tempos. I know why whales beach themselves. Spider-Man told me! Se o futuro dele não estava na TV, o Robert decidiu focar no cinema. A primeira leva de filmes dele foram como coadjuvante, como em Abaixo de Zero, interpretando um personagem que sofria com abuso de drogas. Fucked up. I don't have any money. I don't know where I'm gonna get it. Em 92, ele deu um passo gigante na carreira e superou nomes como Robin Williams, Dustin Hoffman e Billy Crystal na disputa para interpretar o Charlie Chaplin. Ele ficou obcecado pelo Chaplin e fez uma preparação super intensa, onde passava horas e horas imitando os movimentos e trejeitos do ator. Motion pictures are for the people. Most of the people work for a living and they don't make much money doing it. It gives them pleasure to see officialdom and the upper classes getting a kick up the backside. Always has, and it always will. Chaplin rendeu a primeira indicação ao Oscar do Robert. Aos 27 anos, ele era uma das promessas de Hollywood, mas essa promessa não ia se cumprir do jeito que todo mundo imaginava, por conta do seu problema com drogas. Desde pequeno, o Robert já estava acostumado a dar uns goles de vinho de vez em quando, e a primeira vez que ele experimentou maconha foi só com 6 anos de idade, por influência do pai. Nas palavras de Robert Downey Jr. Sr., eu falei, você precisa experimentar isso em vez de beber, e eu passei um beck pra ele. Imediatamente eu percebi que tinha cometido um erro terrível. Eu dei maconha pra um garotinho só pra fazer graça. O Sr. dizia que o único momento que ele se conectava com seu próprio pai, o avô do Robert Downey Jr., era quando eles usavam droga juntos. E infelizmente, ele passou esse hábito pro filho. Well, let me put it this way. It was such a permissive time. Dad was lecturing at Colgate University and there was some guy in the room and he had a joint and I just put my hand out. And he came over and put it in my hand and it was on. Anos depois dessa experiência, já perguntaram se a experiência de interpretar um drogado em Abaixo de Zero foi didática pra ele. O Robert disse que não, que era só um filme e ele precisou aprender do jeito difícil. O jeito difícil foi o seguinte: ele foi detido por posse de heroína, cocaína e de uma pistola. Antes mesmo do julgamento do crime, aconteceu um outro incidente que repercutiu muito na mídia e ficou conhecido como Caixinhos Dourados, que foi quando ele invadiu a casa de um vizinho, tirou as roupas e desmaiou na cama do filho de 11 anos da família. This next one is of me when I stayed at this terrific guest house in Malibu. It was actually 2 doors down from my own house, but you know. No julgamento, ele falou abertamente pro júri sobre suas tendências destrutivas. É como ter uma arma na minha boca e o meu dedo no gatilho. E eu adoro o gosto de metal. Ele foi sentenciado a 3 anos de prisão, mas só precisou cumprir 1. Nesse meio tempo, o Robert trabalhou na cozinha da prisão, fazendo comida, limpando os pratos e ganhando 8 centavos de dólar por hora. Em entrevista, ele já disse que mais de uma vez acordou numa poça do próprio sangue, mas que nunca contaria sobre as piores coisas que aconteceram com ele na cadeia. Mas ele também fazia encontros diários de 4 horas por dia para tratar o vício de drogas, e depois que saiu da cadeia, parecia que tinha sido um
ponto de virada na sua vida. When I was, locked down in a California correctional facility, I said, wow, this is really not panning out for me. Yeah. Ele fez um comeback na série Ally McBeal, onde ele interpretava o interesse romântico da protagonista e ganhou até um Globo de Ouro. Mas ele ainda não tinha se recuperado totalmente do vício e voltou a ser detido por posse de cocaína e metanfetamina. Nas palavras dele, eu tava no meu ponto mais baixo em termos de vício. A essa altura, eu não ligava se eu ia voltar a atuar. Hollywood inteira sabia que o Robert era problemático. Então não tinha ninguém com coragem de contratá-lo. Ele estava praticamente falido e finalmente chegou no fundo do poço. Foi aí que o Robert percebeu que não dava pra continuar assim. Em 2003, ele foi até uma praia, jogou todas as suas drogas no mar e decidiu parar de uma vez por todas. O primeiro passo é sair da caverna. Mas muita gente consegue sair e não muda. Então, o importante é sair e perceber o quão significativo é negar agressivamente o seu destino. Eu juro por Deus, eu não sou a minha história. A única pessoa de Hollywood que teve coragem de escalar o Robert foi Mel Gibson, que estava produzindo O Crime de um Detetive. Não é um dos grandes filmes da carreira do Robert, mas foi o projeto que abriu as portas de Hollywood para ele mais uma vez. Ele fez filmes super elogiados como Kiss Kiss Bang Bang, O Homem Duplo, Zodíaco, e até a Disney confiou em contratar o ator em um filme para família, Soltando os Cachorros. Ele já tinha provado que estava de volta, mas em 2008 chegou a hora de alcançar um novo auge da carreira. Robert concorreu ao Oscar de ator coadjuvante graças à comédia Trovão Tropical, onde fazia o papel de um ator do método que tinge a própria pele para interpretar um personagem negro. Também foi nesse ano que ele virou um herói de histórias em quadrinhos que ele lia na infância, o Homem de Ferro. Era um herói do Esquadrão B da Marvel, mas a direção era do talentosíssimo Jon Favreau, que também tinha passado por alguns fracassos na carreira. Então, a motivação da dupla era a mesma: aproveitar dessa oportunidade para se provarem. But I'll really tell you what happened is the same weekend I did a movie called Kiss Kiss Bang Bang. Jon Favreau did a movie called Zathura. They both tanked and we were both really hungry to try to do something that would make an impact. And when Iron Man came out, everyone that knew me and loved me said, this will do until The Dark Knight comes out. And here we are now. Hoje a escalação parece óbvia, mas a gente tem que pensar que em 2008 o Robert Downey Jr. ainda tinha uma má fama e era um ator que dificilmente era associado com grandes bilheterias. Mesmo assim, o Favreau e a Marvel acharam que valia a pena o risco. E hoje a gente sabe que eles estavam certos. Truth is, I am Iron Man. O primeiro Homem de Ferro até tinha um roteiro, mas Robert e Favreau gostavam de improvisar o máximo possível no set e usavam o roteiro só como referência. O Jeff Bridges, que interpreta o vilão, descreve o Homem de Ferro como um filme acadêmico com um orçamento de $200 milhões. Então, o Robert não foi só um ator carismático que encaixou como uma luva no papel. Ele também foi uma das vozes essenciais para mudar o tom do filme e, consequentemente, o tom de todo o MCU. Nos 11 anos seguintes, o Robert até fez outros filmes fora da Marvel, como O Juiz e Sherlock Holmes, e ele ganhou um Globo de Ouro interpretando o maior detetive do mundo, mas durante mais de uma década, a carreira dele girou em torno dos filmes de herói. Ele fez mais 2 filmes do Homem de Ferro, 4 dos Vingadores e apareceu nos longas do Homem-Aranha e Capitão América. Como consequência, ele virou o ator mais bem pago de Hollywood. Pro bem e pro mal, a carreira dele girou em torno do Homem de Ferro. Quando a sua trajetória como Tony Stark chegou ao fim, ele até ficou meio desnorteado. Claramente tinha acabado uma fase da sua carreira e agora ele precisava se reinventar mais uma vez. It's always in the transitions between one phase and the next phase where people fall apart. And there's always dependency on something that feels like a sure thing. Like it's the closest thing I will ever come to being a trust fund kid. Depois de estrelar alguns dos filmes com as maiores bilheterias da história, ele estava se sentindo invencível. Mas seu primeiro projeto pós-Marvel foi um fracasso gigante e colocou os pés dele no chão de novo. Eu terminei o contrato da Marvel e me precipitei indo pra Dolittle, outra franquia que tinha potencial de ser grande, divertida e bem executada. Eu tinha alguns poréns. Eu e meu time estávamos animados com o acordo e não animados o suficiente sobre a execução. Mas a essa altura, eu achava que era a prova de balas. O filme mal se pagou, mas o Robert encarou o fracasso como aprendizado. Segundo ele, os 2 filmes mais importantes da sua carreira nos últimos 25 anos foram Soltando os Cachorros e Dolittle. O primeiro, porque foi quando a Disney teve coragem de escalar ele num filme familiar quando ele estava reconstruindo a sua carreira. Já Dolittle foi importante porque deixou claro que o ator precisava repensar as suas prioridades. Ele decidiu ir no caminho oposto dos blockbusters e focar em um projeto mais intimista,
o documentário Senior sobre o pai de Robert e a relação dos dois. Tudo ficou ainda mais intenso porque durante o processo de gravação, Robert Downey Sr. faleceu. I think we would be remiss to not discuss its effect on me. But it's harder to ignore it. Well, I could sure love to miss that discussion. Na mesma época, o Robert recebeu uma ligação do Christopher Nolan pedindo para ele ler o roteiro do seu próximo projeto, Oppenheimer. O Robert tem um interesse meio obsessivo pela Guerra Fria, então ele entendia muito bem o seu personagem, Lewis Strauss. Na primeira conversa que os dois tiveram sobre o roteiro, o ator surpreendeu Nolan dizendo que o Strauss era quase o herói da história, porque ele fez o que qualquer americano patriota teria feito, que é antagonizar com Oppenheimer. Mas, se por um lado parecia um papel feito para ele, também era algo totalmente diferente dos papéis hiper carismáticos que o Robert é conhecido por interpretar. Nas palavras do Nolan, o motivo dele ter pensado no Robert Downey Jr. para esse papel é porque, abre aspas, eu queria dar algo completamente diferente para ele, que ele pudesse se perder em outro ser humano. Quando foi a última vez que nós vimos isso? Em Chaplin? Os diretores sabem muito bem o quão talentoso o Downey é, mas por conta dessa energia incrível que consegue atravessar a tela, é difícil achar o papel certo para ele. Em outra entrevista, o Nolan falou também: ele é um dos nossos grandes atores e apesar de uma geração de crianças conhecê-lo como uma grande estrela do cinema, eles nunca viram como ele pode ser sutil e brilhante. Fecha aspas. And the truth be told, as it all wound up to, I've tried everything else. How about trying to really focus on doing as little as possible, just once? O desafio valeu a pena e rendeu uma das performances mais fortes da carreira do ator. Isso não sou só eu quem tá dizendo, tá? O próprio Robert disse que esse é o melhor filme que ele já fez. E aparentemente, o Oscar concorda, porque ele ganhou uma estatueta de melhor ator coadjuvante e Oppenheimer foi premiado como o melhor filme. I'd like to thank my terrible childhood and the Academy, in that order. O Robert Downey Jr. tem uma trajetória surreal. Ele foi criado no set de filmes independentes e conquistou uma carreira no cinema autoral só pra perder tudo pras drogas e precisar ir pros blockbusters para recuperar sua credibilidade. Depois de ajudar a moldar o tom da maior franquia de todos os tempos, ele não precisava provar mais nada pra ninguém. Mas Oppenheimer foi a oportunidade dele lembrar todo mundo que por trás da armadura do Homem de Ferro também tinha um ator extremamente talentoso. I love culture. And the fact that I actually have a place in it while I'm observing it and digging it is like, it's an honor. Qual o seu filme favorito do Robert Downey Jr.? Conta pra gente nos comentários. Until next time.